Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam aí me ouvindo bem. Vou convidar aqui as pessoas para entrarem ao vivo. Seja muito bem-vindo aí quem for entrando. Hoje nós vamos ter aí uma convidada super especial, né, nessa live. Convida aí as pessoas para participar, para vocês tirarem dúvidas. Estou convidando aqui as pessoas. Sejam muito bem-vindos aí quem está entrando. Chama aí seus amigos para estar aqui e conhecer a minha história. Tô convidando aqui a galera, gente. Oi, Regiane, sejam bem-vindos aí, quem está entrando. Ótimo. Super especial. Eu até preparei um lugar aqui, ó, para dizer que vocês estão aqui do meu sofá, do lado do meu sofá. Tá aqui, ó, meu sofá. É realmente uma conversa bem especial. Seja bem-vindo aí, Jonas. Esperar aí a galera entrar um pouquinho. Quero aproveitar e agradecer vocês que têm estado aí nessa jornada, né, desse projeto. Hoje, se eu não me engano, eu creio que pela contagem é a 24ª live desse projeto, Minha Experiência Fora do Brasil. Oi, madrinha, tudo bem? Oi, Nath, tudo bem? Eu vou cumprimentar todo mundo agora no início, tá? Depois eu não vou cumprimentar não, para não cortar aí a conversa. E depois, quem quiser fazer a pergunta ao vivo também, só falar, que aí eu chamo aqui para falar ao vivo comigo, tá? Então, voltando aqui que eu tava falando. Então, eu quero agradecer, né? Eu comecei as lives em janeiro, nós já estamos aí quase maio. Conversei com 23 pessoas. Foi muito legal esses bate-papos, então hoje creio que estava faltando, né, poder contar na íntegra aí a minha experiência de morar fora, porque eu cheguei a fazer alguns vídeos, né, contando a minha história, só que talvez muitas pessoas não, e outra, tem muita coisa ainda para contar, né, eu fiquei só, parei na parte quando eu cheguei aqui na Espanha, então tem muita coisa aí para contar. E claro, vai preparando aí suas perguntas. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre esse meu trajeto, por favor, pergunte. Se você depois quiser entrar ao vivo aqui comigo para fazer ao vivo, pode entrar também. Como eu disse, é uma live bem especial. É como se vocês estivessem aqui na minha sala. Eu estou aqui na minha sala, então é como se vocês estivessem aqui e a gente estivesse batendo um papo. Como se eu estivesse aí na sua casa, Nath, e eu contando para você. Ou para minha madrinha, né? Então, só para começar, para quem não me conhece, né, para deixar aí registrado, eu me chamo Nádia Amorim. Eu sou de São Paulo, capital, mas eu morei muitos anos em Suzano, que é na Grande São Paulo, e depois eu voltei para a capital. E sou formada em sistemas de informação, já desde 2006 eu sou formada. Trabalho na área de tecnologia aqui e também tenho esse projeto com as redes sociais. Eu também fiz MBA de empreendedorismo, né, planejamento e gestão de serviços, então essa questão de como lidar com serviços, essas coisas, eu fiz a MBA e também eu fiz uma formação de coach de vida, né, que é o pessoal, coach empresarial, coach espiritual, coach educacional e aprendi também sobre análise comportamental. Então, é uma área que eu gosto muito. Eu gosto muito de ajudar pessoas. O objetivo da live, claro, não é falar sobre a minha vida antes da viagem, mas só para dar um plano de fundo para vocês entenderem um pouquinho. Então, eu sempre fui muito de ajudar. E aí, eu trabalhando na área de informática, eu tive uma experiência com Deus, onde essa experiência ela mudou a minha vida. E a partir dessa experiência, a minha trajetória de vida mudou muito, porque chegou um momento que eu larguei a minha carreira, né, a minha profissão na área de informática, e aí eu parei. Eu tô contando isso porque é importante vocês saberem o porquê que eu vim pra cá, né?
E aí eu larguei tudo para poder fazer um seminário para ser pastora, porque Deus ele transformou tanto a minha vida que eu percebi que eu precisava aprender a como ajudar as outras pessoas, né? E aí eu larguei tudo e entrei nessa área aí do seminário, né? E antes disso, né, eu sempre pergunto isso para quem eu tô conversando, sobre se eu tinha, né, a vontade. Como vocês já sabem, eu sempre sonhei de morar fora, de viajar sim, de morar. Eu lembro que quando eu queria ser jogador de futebol, aí é uma outra live para contar essa história. Eu já mudei de casa tantas vezes, gente. Por isso que eu gosto de falar de gestão de mudanças, porque eu já mudei tantas vezes de casa, de cidade, de país. Então, eu na época que eu jogava bola, isso em 98, 96, faz muito tempo. O futebol feminino no Brasil, como vocês sabem, não era tão reconhecido, já não é tão reconhecido. Hoje parece que tá melhor, né? Hoje tem mais times, mas naquela época não tinha. E eu tinha um sonho, né, de jogar na seleção brasileira. E aí eu via que um dos lugares que tinha o incentivo para jogar futebol era na Europa. Então eu falava, um dia eu vou jogar bola lá na Europa. Mas era só falar. Eu nunca fiz nada. Na verdade, eu nem sei porque eu nunca busquei nada. Eu não tinha um conhecimento. Talvez se eu tivesse conhecido alguém que pudesse ter sido um caminho, talvez eu tinha vindo aqui para cá antes, né? Mas também é o propósito de Deus. Tudo tem um propósito, né? Porque talvez se eu tivesse vindo para cá antes, a minha conversão talvez não tivesse sido como foi. Então eu já tinha esse desejo, né, de conhecer, de viajar. Eu queria muito viajar para outros países, conhecer. Eu gostava do espanhol, então eu pensava, né, de conhecer. Só não gostava de ir nos Estados Unidos. Todo mundo falava de conhecer os Estados Unidos, mas eu nunca falei de ir, não. Eu queria conhecer o Japão, conhecer a China. Sou apaixonada na Índia, o Egito, Israel, enfim. Eu tinha esse desejo, mas na nossa mentalidade ali de estar numa cidade ou num bairro e com uma mentalidade um pouco de pobreza, né? Posso dizer assim, porque hoje eu entendo que o dinheiro não define ninguém. Na verdade, eu nunca aceitei isso. Por isso que eu creio que eu tô onde eu tô, justamente por acreditar nisso. De que o dinheiro, ele simplesmente é uma ferramenta para a gente cumprir os nossos propósitos. Então, eu nunca acreditei. E aí, quando eu larguei tudo, em 2011, isso aconteceu em 2011, eu fiz 3 anos de seminário integral, eu vivia de oferta. E logo, né, só para voltar um pouquinho, desculpa ficar indo e voltando, gente, mas só para vocês entenderem aí a introdução. Quando eu tive uma experiência com Jesus, né, que foi no encontro com Deus, ali no encontro eu recebi muitas palavras de que Deus ia me mandar para Europa, me enviar para as nações. Eu não estava entendendo nada, né? Porque, imagina, eu nunca tinha tido uma experiência ali espiritual e eu vendo as pessoas orando por mim sem entender nada e falando que Deus ia me usar muito nas nações. E aquilo queimava no meu coração. Eu não entendi o que era, mas queimava porque... Acho que tá dando reflexo meus óculos, eu vou tirar. Queimava no meu coração aquelas palavras, porque confirmava aquilo que Deus já vinha falando coisas para mim quando eu era criança, quando eu era adolescente, né? E depois eu falava, na época que eu estava bem forte na área de TI, eu falava que eu ia ser uma das gerentes de TI mais conhecida do mundo. Enfim, se eu não tivesse largado tudo, provavelmente teria acontecido. Então, aí ali já começou as confirmações de que Deus ele iria me enviar, né, para algum lugar. Só que aí segui, né, o planejamento ali que tinha, de tudo o que tinha que cumprir, as coisas ali dentro da estrutura religiosa, enfim. E aí chegou um dia em 2013, o que aconteceu? Eu tinha uma pessoa que sempre me ofertava para cuidar do meu cabelo. Até um beijão para ela aqui, a Lena. Deus usou muito a vida dela, ela cuidou muito do meu cabelo, viu? Nossa, Deus usou muito a vida dela.
para manifestar o amor dele. E aí eu fui no salão dela, porque ia ter a nossa formatura. E aí eu fui no salão dela, entrando no salão, tinha aquelas senhoras, sabe aquelas senhoras do coque de oração, que eu nunca vi na vida? Pois estava lá fazendo limpeza no salão. A Lena lembra, ela estava ali, ela viu. E aí a mulher começou a falar, né? Ela me viu, nem me cumprimentou nem nada e já perguntou: quando que você pensa de sair do Brasil? Foi bem sim. O caramba, né? Aí eu pensei, né? Pensando em toda uma estrutura, falei assim: eu penso daqui 5 anos, mais ou menos, né? Aí ela falou: não. Deus vai te enviar mais rápido que você imagina. E tudo que você precisar, Ele vai te dar. Aonde você for, as portas vão ser abertas, as janelas vão ser abertas. O que você pedir, Ele vai te dar. Enfim, começou a falar várias coisas. E ali eu tomei, né, aquela palavra para mim. E ela falou um detalhe, né? Aí eu chutei aqui o tripé. Desculpa, gente, aí tremeu. E aí ela falou algo que eu fiquei sempre, né, atenta àquilo que ela falou. Ela disse que eu iria conhecer uma pessoa. E essa pessoa era para o país que eu iria. E aí tudo bem, isso em março de 2013. Aí teve a formatura e tudo mais. A Nath, que tá aqui, ela vai lembrar desse tempo da formatura, né, Nath? Porque o Denis também se formou. Se eu não me engano, ele se formou também comigo, né? Aí chegou em abril, porque eu me formei numa parte do seminário, mas para eu me formar na parte integral, eu tinha que continuar mais um ano. Então eu continuei. E em abril eu conheci um professor. Um professor da onde? Da Alemanha. E aí a gente conversando ali, ele falando, eu falei assim: Nádia, que você não veio fazer missões lá na Alemanha? E aí eu brinquei, falei assim: não, a Alemanha é fria, que não sei o quê. Enfim, falei que não, né? Mas eu fiquei ligada, porque como ela tinha falado que eu ia conhecer uma pessoa e seria o lugar para onde eu ia, eu fiquei ligada, mas enfim, segui a vida, isso em abril de 2013. Aí chegou em junho de 2013, surgiu as missões para fazer na Alemanha, em Berlim. Eu falei: pronto, mais uma coisa aí confirmando aonde Deus queria me enviar. E eu falava: Deus, Alemanha. E assim, gente, eu amo ajudar, né? Quem me conhece, quem tá me conhecendo aí, sabe que eu amo ajudar as pessoas. Realmente faço de coração, sem querer nada em troca. Eu amo ajudar, eu amo ver as pessoas crescendo, se desenvolvendo, sabe? Rompendo barreiras na mente, sabe? Quebrando mesmo as correntes na mente. Eu amo isso. Eu amo ver essa transição na vida das pessoas. Eu amo poder ajudar e principalmente eu amo fazer parte da história da vida das pessoas, né? Porque Jesus, ele fez isso. Jesus, ele veio e fez parte, né, da nossa vida. Então eu quero ser como Jesus, eu quero poder fazer parte da vida das pessoas e poder, de alguma maneira, ser um instrumento também para que elas tenham uma transformação de vida, assim como Jesus transformou a minha. E aí, eu estava contando sobre as missões, né? Eu acho que eu me perdi no meio do caminho. Desculpa, eu falo muito, né? Os detalhes. E aí, surgiu as missões. Só que aí eu não tinha dinheiro para ir. Eu vivia de oferta. Eu recebia aí uns R$ 200 de oferta. E eu morava no prédio da igreja. Eu morava em uma das salas lá do prédio. Talvez muitas pessoas nem sabiam disso. Mas eu morei lá 2 anos no prédio. Foi um grande desafio, mas também foi um grande aprendizado. De realmente o preço que você paga para poder aprender aquilo que Deus quer te ensinar, né? E ser totalmente... Eu já era desapegada, então ali eu fiquei mais desapegada ainda às coisas. Aí nisso, os organizadores das missões fez um desafio que eles iriam sortear um carro. E aí cada seminarista tinha que arrecadar 4 mil reais. Esse era o preço da viagem para 15 dias. Só que eu já sabia que Deus, ele estava
ele falou que eu não iria voltar. Aí antes aconteceu tudo isso das rifas, né? Eles deram os números pra gente e eu falei com Deus. Falei, Deus, qual que é a primeira coisa que eu preciso para ir para fora? O senhor tá falando, o senhor falou tudo isso, tá bem. Mas e aí, o que eu preciso fazer? O que é a minha parte de fazer, né? Para que as coisas comecem a acontecer. Aí a primeira coisa que tinha que fazer, né? Você tirar o passaporte, claro. E eu sempre falo que o passaporte ele é a chave para as nações. Se você quer fazer uma viagem internacional e você ainda não tirou o passaporte, você está adiando a sua vinda para qualquer parte do mundo. Então, como diz aqui na Espanha, espavila. Espavila, corre atrás e tira o seu passaporte, porque vocês vão ver que Deus ele vai trazer os recursos. Eu vou continuar contando a minha história. Ele vai trazer os recursos. Então, eu tirei, né? Eu fiz o passaporte, eu tinha 200, como eu disse, eu recebia R$200 de oferta, que era da própria instituição, e tinha pessoas que às vezes ofertavam. Eu tive muita experiência de suprimento de Deus, tem muita coisa para contar nisso. E aí o dinheiro que eu tinha, eu não lembro na época quanto que eu paguei o passaporte, mas eram uns 200 e pouquinho. E o dinheiro que eu tinha foi o que eu paguei o passaporte, ou seja, eu ia ficar aquele mês ali eu fiz o passaporte em agosto. Eu ia ficar sem dinheiro em agosto. Só que aí, naquele mês, eu recebi o dobro de oferta. Se eu recebia 300, né, o total, naquele mês eu recebi 600, eu recebi R$300 a mais. Foi um mês, eu vi ali Deus confirmando que ele estava e confirmando que a senhorinha lá tinha falado, né? Ela falou muitas outras coisas. E aí, em setembro, eu já com o passaporte na mão, eu fui começar a vender as rifas. Só que aí eu falei pra Deus, Deus, o senhor sabe que eu não gosto de vender rifa. Eu não acredito nesse negócio de sorte, eu não gosto de fazer isso, não gosto. Só que o senhor falou que o senhor vai me enviar. Então, que as pessoas comecem a ofertar. Elas sabem que eu quero ir, então que as pessoas comecem a ofertar. Só que vendi porque eu tinha que vender, né? Eu tinha que cumprir a meta lá. Aí os dois primeiros números que eu vendi, gente, vocês nem sabem o que aconteceu. Quem já viu os vídeos sabe o que aconteceu. Eu vendi no final de um culto, olha pra vocês verem. Eu vendi 2 números, era R$20 cada um, né? E aí eu vendi e coloquei o dinheiro na minha bolsa, isso dentro do prédio da igreja. E coloquei dentro da minha bolsa e normal, né? Eu sempre, essa parte de dinheiro, deixar as coisas, eu sempre fui muito confiável lá, né? Então eu jamais imaginava que alguém poderia roubar o dinheiro. Aí beleza, aí eu fui pro meu quarto, porque era dentro do prédio. Cheguei no meu quarto para pegar o dinheiro e guardar, né? Porque eram os primeiros R$40 ali da rifa. Cadê o dinheiro, gente? Não roubaram? Vocês acreditam que roubaram o dinheiro? Nossa, eu fiquei ali, falei, diabo. Você quer frustrar os planos de Deus na minha vida? Desculpa, mas não vai frustrar, não. E eu comecei a declarar que eu ia ter 100 vezes mais daquele valor. E aí, tudo bem. Eu tive que tirar do meu bolso esses R$40 e consegui vender mais uma. Eu tinha 60. Em outubro, dia 15 de outubro, eu lembro muito das datas porque me marcou muito, gente. Em 15 de outubro, eu tinha que dar... Quanto que eu tinha que dar? R$500, que era a entrada para confirmar que realmente eu ia. Só que eu só tinha 60. E eu falava, Deus, o senhor que falou que eu vou, então o problema é do senhor, não é meu não. O senhor vai levantar gente aí para fazer, mas eu tô tranquila. E eu, durante esse processo, eu já começando a resolver minha vida, sabendo que eu ia embora. Então, tudo que eu tinha que resolver de coisas que não precisasse mais de mim, eu já estava resolvendo, né? Documentação, essas coisas. Eu tinha coisas para resolver. Então, eu estava fazendo em paralelo, porque eu sabia que eu não voltaria mais para o Brasil. E aí, chegou dia 15, era uma quarta. Então, no dia 13 de outubro,
eu tinha o dia de folga, que era na segunda, e eu fui pra casa da minha mãe, que era, geralmente eu ia, eu ia, às vezes eu ia no domingo à noite, e aí eu acordava na minha mãe, e aí eu tava mais ou menos na hora do almoço ali, conversando com um amigo, que na época fazia parte do grupo que eu tava, e era um novo, né, ele era novo nesse grupo, e aí conversando, né, falando, tá acontecendo tal isso, tal coisa e tal, e aí ele falou, Nádia, eu, eu, eu te oferto R$ 400. O rapaz não me conhecia há muito tempo, gente. Ele me ofertou R$ 400. Nossa, ali eu lembro como hoje, sabe? Eu tava ali na cama onde que minha mãe tinha. Nem tem mais essa parte lá na minha mãe. E sentada eu comecei a chorar, agradecer. E eu senti tanto o amor de Deus me envolvendo ali, confirmando, sabe? De que realmente Deus, ele queria que eu estivesse na Europa. Mesmo que às vezes eu não acreditasse, ou às vezes pensa, né, que não é possível. Aí tudo bem. Aí os R$ 400 tinha. Então faltava os 100, porque eu não queria considerar os 60 de... que eu tinha vendido as rifas, lembra que eu falei? Aí o que aconteceu? Eu vou sair da casa da minha mãe e voltei pro prédio da igreja, que eu tinha horário para chegar lá no prédio, que senão, quando fechava o prédio, a gente ficava lá dentro. E aí eu cheguei, aí uma amiga me chamou e falou, Nádia, eu senti de te ofertar R$ 100. Aí pronto, gente, aí a gente chora mais ainda, né? Porque você vê o quanto que Deus, ele sempre faz. E eu sempre tive muito claro que eu tenho o cartão de débito de Deus. Não sei se vocês já ouviram isso. Provavelmente não, porque é algo que é meu. Então eu creio muito que eu tenho o cartão de débito de Deus. E no momento certo, a hora que eu passar o cartão de débito, o dinheiro vai vir. Porque eu tenho certeza que o dinheiro, ele é simplesmente um instrumento para o cumprimento do meu propósito, né? E eu creio mais que aonde há uma visão, há a provisão. Ele sempre vai mandar a provisão. E eu sempre criei nisso. E no decorrer desse tempo, né, com certeza eu tem fortalecido ainda mais a minha fé. Então, aí no dia 15, os R$ 500 eu já tinha. E aí tudo bem, aí foi passando o tempo, aí aconteceu um fato bem interessante em outubro, porque em tudo isso, da questão financeira, de toda a organização, eu ainda tinha o problema que as pessoas lá de cima, eles não queriam que eu fosse morar na Europa. Eles falavam que não, falavam que era responsabilidade minha, enfim. Falaram muitas coisas, só que eu falava, não, Deus falou que é pra eu ficar. Deus falou que é pra eu ficar. Ah, mas você não conhece e tal. Eu falei assim, não importa, Deus falou que era pra eu ficar. E eu tô me planejando pra ficar. Eles não queriam muito, só que aí nisso eu tive um sonho. Aí no sonho, eu tava num lugar, eu chegava num lugar, foi muito forte esse sonho. Eu chegava num lugar, aí é como se eu tivesse uma ladeira assim, aí eu via umas pessoas bem loirinhas, tipo alemão mesmo. E aí eu tava com a mala. E aí nisso essas pessoas que ficavam me falando que não era pra ir, eles ficavam prendendo a minha mala e eu tava na outra ponta, olhando já e saindo fora, né, andando. E aí tudo bem, foi muito forte esse sonho. Aí quando eu cheguei lá em Berlim, gente, quando eu saí do aeroporto, e aí nós pegamos o ônibus e descemos na entrada do metrô, quando eu desci do ônibus, vocês acreditam que o lugar que eu sonhei era o lugar? A hora que eu olhei, e aí eu vi os alemães do jeito do sonho, eu me arrepiei toda na hora que eu cheguei. Eu falei, gente, olha só, era pra eu estar aqui. Era pra eu estar aqui. Mesmo, né? Por que eu tô falando isso? Às vezes, e vou dizer que 95% das pessoas ao seu redor, quando você tem um sonho muito louco para ser realizado, as pessoas elas vão colocar medo em você, falando que não é para você fazer. Coloca aí quem já passou por isso. E não que a gente fala porque você quer ser superior a ninguém ou você quer ser mais do que alguém, não.
Eu naquele momento, ou melhor, eu na minha vida, eu nunca quis ser melhor que ninguém, porque eu não sou melhor que ninguém. Só que eu sei quem eu sou, essa é a diferença. Eu sei quem eu sou. Então, uma das coisas, né, que acontece muito quando você está realizando aí, querendo realizar o seu sonho, é que as pessoas mais próximas, elas vão fazer de tudo para você não realizar. E pode ser que elas tenham a intenção boa, sabe? Porque se você olhar pelo plano de fundo ali, parece loucura. Como é que uma pessoa que não tem dinheiro, não conhece a Alemanha e vai querer morar lá, sabe? Não, parece uma irresponsabilidade, né, gente? Mas tem o outro lado. Se você, eu creio muito assim. Se realmente eu sou uma pessoa que tem intimidade com Deus, Deus ele vai falar sobre a vida de outra pessoa. Ele sempre vai falar. Eu tenho falado isso nas lives de terça-feira, né, sobre a parte espiritual. Se você tem intimidade com Deus, ele vai começar a compartilhar os planos de Deus da sua vida e também o plano de Deus na vida das outras pessoas. Então, quando as pessoas vinham me falar que não era para eu ficar, enfim, me falaram muitas coisas. Na verdade, eles só estavam demonstrando para mim que eles não sabiam o plano de Deus para minha vida, porque todas as coisas ao redor estavam confirmando o que era para eu vir. Eu tinha confirmação minha, não só porque a mulher disse, mas minha. Esse sonho confirmou de que realmente não era besteira da minha cabeça, não era responsabilidade minha. Então, sabe, vocês não podem deixar ninguém. É importante vocês terem claro, né, que realmente aquilo que vocês estão vivendo, aquilo que vocês têm que conquistar como sonho, realmente é algo verdadeiro, porque e que você tenha essa convicção, porque vai acontecer. Aí voltando lá para outubro, aconteceu isso do sonho, e aí tudo bem, foi passando os meses. Aí chegou dezembro, eu fui comemorar Natal e Ano Novo com a minha família. E falando para eles que era meu último Natal e Ano Novo com eles, porque provavelmente eu não saberia quando que eu ia poder passar de novo com eles, porque eu ia embora. Só que aí, dia 26 de dezembro, eu tinha que dar mais R$ 1.500. 1.500 não. Eu tinha que dar, ao total, 3.500, na verdade. Só que eu só tinha conseguido arrecadar 1.500. Olha, gente, eu consegui arrecadar R$ 1.500 ainda. E a maioria foi oferta. A maioria foi oferta. Deus, ele... Já faz muito tempo, eu não consigo lembrar como foi, mas eu não vendi tanta rifa, não. Eu não vendi. Mas recebi muita oferta. Só que aí aconteceu isso, né? Chegou dia 26 de dezembro. Eu não tinha os 3.500 e quem não tivesse ia perder a vaga. Só que mesmo assim eu falei assim, eu não vou. Deus falou que eu vou, é problema dele, não é meu. Sabe, eu realmente descansei nele. Se ele falou que eu vou seguir o meu planejamento. E isso é super importante, gente, quando vocês estiverem fazendo o processo de vocês de mudança geográfica, ou qualquer outra área da sua vida, né? Eu tenho focado muito na gestão geográfica, porque nesse momento o meu alvo, o meu propósito é poder ajudar as pessoas a mudarem de país ou mudarem de cidade de uma maneira muito saudável, porque você tem que ter um processo saudável, e eu creio que eu tive esse processo, porque eu não tive nem problema de adaptação, tanto em Berlim quanto aqui em Madrid, eu não tive nenhum problema de adaptação. Então, é importante você ter essa convicção que mesmo que as coisas deem errado, mesmo que todo mundo te fale ao contrário, segue o seu plano. Qual que era o seu plano? O meu plano era que Deus falou que eu ia embora e que o caminho, né, para eu sair do Brasil eram essas missões. Aí tudo bem, passou dezembro, passou janeiro e eu continuando participando das reuniões, que a gente tinha todo domingo reuniões das missões, né? E, teoricamente, eu já tinha perdido a vaga. E aí, tudo bem. A nossa viagem era dia 1º de fevereiro de 2014. E dia 19 de janeiro, gente, o coordenador, né, o responsável pela organização do grupo, da parte financeira,
Em uma dessas reuniões ele me chamou de canto e ele não sabia de nada, tá, gente? Todos esses detalhes, poucas pessoas sabiam de todos esses detalhes. Pouquíssimas pessoas sabiam do que eu estava vivendo. Aí ele me chamou de canto e falou: Nádia, uma pessoa desistiu da viagem. E o valor para ir, ou o valor para cancelar, é o mesmo valor de ir. Você não quer ir? E quando você puder, você paga? Na hora, gente, eu comecei a rir e chorar de alegria, sabe? Porque ele não entendeu nada, né? Claro. Só que eu entendi o que que era. Eu entendi o que que Deus estava fazendo ali. E então eu já tinha, dia 19 de janeiro de 2014, eu tinha minha passagem para ir para a Europa. E fui. E aí por isso que é importante. Como eu já tinha continuado o planejamento, ou seja, eu já estava preparada para receber, né? Tem uma frase que eu gosto muito, eu ouvia muitos anos atrás, que Deus só faz um milagre financeiro se nós estivermos preparados para receber esse milagre. Se você não tem uma dificuldade financeira real, ele não vai fazer um milagre. Mas se você tem, no caso ali, eu precisava. E eu confiava. Se ele falou que ia me enviar, era problema dele, não era meu. Eu tinha que fazer a minha parte. Qual que era a minha parte? Eu tinha que resolver a minha questão, toda a parte burocrática da minha vida, questão de faculdade, que tinha diploma para pegar. Eu tinha que me despedir da minha família. Eu tinha que me despedir ali dos meus amigos. Eu tinha que me desfazer de coisas da casa da minha mãe. Então, tudo que eu pudesse fazer, eu tinha que fazer. E Deus ia fazer a parte dele. Foi o que aconteceu. E durante esse processo ainda eu continuei fazendo o que eu tinha que fazer, as minhas tarefas. E, inclusive no dia da viagem eu estava me desfazendo da minha cama, do meu guarda-roupa. As pessoas foram lá, que eu doei essas coisas, as pessoas foram lá retirar e tudo mais. Na última semana eu peguei, né, de férias. E aí eu fui, passei um tempo na casa da minha mãe, me despedi, falei e tal, né? E aconteceu. Aí foi assim o meu processo de vir aqui para a Europa. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta sobre isso, sobre essa parte. Perguntem aí se vocês têm alguma dúvida sobre esse processo, para eu continuar contando, porque tem bastante coisa para contar, viu, gente? Agora que eu tô chegando em Berlim. Se tiver uma pergunta aí, eu sei que tem um delay aqui. Oi, Rosângela. Então, gente, se aparecer alguma pergunta, eu falo, tá? Eu sei que tem o delay aqui, tá? Demora um pouquinho para aparecer. Então, aí eu cheguei. Ótimo. Estão gostando de saber da história aí? Super aventura, né? Eu vou escrever um livro chamado As Aventuras de Deus com Nádia. A minha biografia vai chamar assim, porque é tanta aventura, gente, é tanta aventura, que só Deus mesmo para fazer essas aventuras. E aí, né, voltando, aí cheguei, tô eu ali, né, indo pro aeroporto. Eu vim com uma mala enorme, enorme, gente. Cabia eu dentro, pra vocês terem ideia. Me arrependo até hoje de ter trazido aquela mala de roupa, não precisava. Por isso que eu aconselho hoje as pessoas não trazer roupa. A roupa aqui é muito mais barata e de melhor qualidade. Trouxe 2 malas de roupa. Nossa. Trouxe meu violão e trouxe uma mochila e trouxe... Eu dou muita risada, gente. É porque eu não sei como que eu consegui passar para fazer o check-in com tudo isso. E uma sacola enorme. É que eu tenho que colocar assim para vocês entenderem que é bem grande, tá? Sabe as sacolas de plástico? Era onde tinha minhas blusas de frio. E aí eu pedi para os meus amigos, né, que estavam nas missões, se eles podiam entrar. Um entrou com violão, outro entrou com outra bolsa. Porque eu não ia poder passar com tudo isso. E aí tudo bem. Aí fomos para minha primeira viagem internacional. Pensa se eu dormir no voo. Com toda a alegria de ver ali um outro continente, né? O continente europeu, ter contato com europeus. Eu nunca tinha esse contato.
E um detalhe super importante, né? Eu lembrei agora que eu estava falando isso, de ajudar as pessoas. Eu sempre gostei muito de ajudar quem não tinha condições financeiras. Sempre foi isso algo que eu gostei muito. Então, quando eu entrava na questão de ajudar pessoas que têm dinheiro, ou que têm uma vida, como é que eu posso dizer? Que tem uma condição financeira melhor, eu me sentia muito estranha de como ajudar essas pessoas. Claro, hoje eu entendo que o nosso pensamento brasileiro, a gente tem uma mentalidade muito de vitimista, né? A gente se passa muito de coitadinho. E eu tinha isso. Infelizmente faz parte da cultura brasileira, só que quando você chega aqui na Europa, você, querendo ou não, você já não tem mais essa mentalidade de vitimista. Você sabe quem você tem o que você precisa e você não é melhor que ninguém e nem ninguém é melhor que você. E claro, aqui os europeus eles gostam muito de brasileiros, então isso também ajuda a realmente nós nos enxergarmos como nós somos. Então, quando Deus falou de me mandar para a Europa, eu pensei muito nisso. Como é que eu ia poder falar do amor de Deus, falar de Jesus, manifestar o amor de Deus com pessoas que têm dinheiro, sabe? Sempre foi minha dúvida. Só que, claro, nesses 8 anos eu vi que é possível, sim. E tanto que ele me usou com as pessoas aqui, né? E continua me usando. Então, isso foi algo bem claro. E aí, chegando em Berlim, aconteceu isso do sonho, como eu falei para vocês. Aí entrou a segunda parte da minha aventura na Europa, que foi, eu vim para a Europa com 150 euros, que foi o que eu tinha conseguido de oferta, e eu tinha o hotel para ficar até a outra segunda, porque eu cheguei no domingo, eu tinha uma semana para ficar no hotel, né? Então eu tinha que ter uma casa para morar. Senão eu não ia ficar, não ia ficar assim, né? Como é que eu ia ficar se eu não tinha nem casa para morar? Aí tudo bem. Aí como eu já falava um pouquinho de espanhol, porque no Brasil quando eu tinha um grupo e eu tinha bolivianos na célula, então eu conversava com eles. Claro, um portunhol, mas eu falava e eu entendia bem eles. Tanto que eu pensei que Deus ia me enviar para Bolívia, mas não foi bem assim não. E aí, só que eu entendo. Aí o que aconteceu? Aí dentro dessas missões era separado os grupos. Quem falava inglês evangelizava mais os alemães, porque os alemães falam inglês. Quem falava espanhol ficava com o grupo que falava espanhol, porque eles tinham um grupo lá de pessoas que falavam espanhol. E quem não falava outro idioma ficava com o pessoal que falava português. Então teve 3 tipos de encontro. No sábado seguinte a gente ia fazer um encontro com Deus com 3 idiomas. Então, eu fiquei no grupo do pessoal que falava espanhol. Então, durante a semana, eu comecei a visitar a casa dessas pessoas, desses latinos, né? Tinha pessoas de vários países ali. E eu comecei a visitar junto com a equipe que eu estava fazendo parte. Aí, nisso, eu conheci o líder do grupo, né? Ele e a esposa. E também que eu os amo muito. Não sei se eles estão assistindo ou vão assistir essa live, mas deixo aqui registrado o meu amor por eles, porque realmente Deus, ele usou a vida deles, porque o que aconteceu? E todo mundo, durante esse processo, perguntando, Nádia, você vai ficar? Lembra das preocupações? Nádia, mas você não conhece ninguém aqui, você não tem dinheiro, você não tem onde morar, e que não sei o que, e tudo, né? Ninguém te dando uma palavra, Nádia, fica, realmente Deus quer você aqui, e sabe? Teve uma pessoa só que ficou me motivando assim. E aí chegou no sábado de manhã, no dia do evento, ou melhor, antes, na quinta-feira, o líder desse grupo de quem falava espanhol nos convidou para ir almoçar na casa deles na sexta. E nós fomos, né? Então a gente conversou e eu fiquei muito tempo conversando com a esposa dele. E conversando normal, eu contando a minha história como eu tô contando aqui para vocês. E aí tudo bem. Aí chegou no sábado de manhã, eu chegando, né? Porque a gente ia ter o evento. E aí o pastor da época lá dessa instituição me chamou de canto e falou, ó, tal pessoa, né? Eu não quero expor nomes das pessoas, eu não gosto muito de ficar expondo os nomes das pessoas porque eu não sei se ela vai gostar ou não.
Tal pessoa me ligou ontem à noite, falou que gostou muito de você e perguntou se você não aceitaria morar na casa deles. Aí pronto, aí nós dois começamos a chorar, né, gente? Porque eles nem me conheciam, eles não me conheciam. Só que eu encontrei o favor de Deus, né? Isso eu creio, eu creio que eu sou muito favorecida, eu creio que eu sou muito amada por Deus. E aí aconteceu isso, eu morei com essa família 6 meses, os 6 meses que eu morei na Alemanha, eu morei com eles, eu me tornei ali posso dizer, a irmã mais velha, né? Então eu ajudava, eu não tinha dinheiro, o dinheiro que eu conseguia de oferta, porque até isso foi foi um grande desafio, porque pessoas do Brasil falaram que iam ofertar, e aí quando eu fui, as pessoas deixaram de ofertar. E aí quando viram em um momento que eu ia ficar ilegal, né, de uma maneira irregular, aí que cancelaram mesmo a oferta. Mas enfim, Deus ele sempre proveu. Eu consegui um trabalho, fazia uma limpeza na casa de uma pessoa, então aí eu entrava aí uns 120 euros, e aí as ofertas que eu tinha eu recebia, dava mais ou menos uns 150, porque era o que justo que eu pagava a escola, porque eu tentei dar entrada no visto de estudante lá na Alemanha, o meu tio ia ficar responsável por mim, só que aí eles pediram para ver o dinheiro na conta, e claro, não tinha como comprovar esse dinheiro na conta. Aí infelizmente eu tive que sair da Alemanha, porque eu não queria dar problema, porque como eu cheguei na Europa com carta convite, com carta convite da instituição, eu poderia dar problema para a instituição, então eu não queria ficar ali por causa disso, né? Só que aí nesse tempo de, infelizmente, não ter dado certo, eu dei entrada, eu ainda consegui ainda uma prórroga de 3 meses do visto de turista lá. Eu estudei 2 meses de alemão, e aí aconteceu muita coisa, sabe? Eu tive muita experiência com os alemães, com a família boliviana, porque essa família é boliviana, então eu comecei a ter muita experiência com eles. Pude praticar o espanhol, eles realmente ali foram pais que eu precisava naquele momento, sabe, gente? E claro, as filhas deles também foram irmãs que eu precisava ter naquele momento, porque por isso que hoje, quando eu falo para vocês da importância de você se conectar com pessoas no país onde que você vai morar ou na cidade onde você vai morar, é porque eu vivi isso. Eu não tô falando algo simplesmente de falar, eu tô falando de algo que eu vivi. E ter esse contato, né, dessa família me ajudou muito a como viver ali, né? Eu creio que isso me ajudou muito a eu não ter nenhum problema de adaptação, porque eu me senti parte da família e eles também me fizeram sentir parte da família. Eu segui cumprindo as coisas, as atividades que eu tinha lá com a instituição e tudo mais. Só que aí, infelizmente, eu não podia ficar. E nisso nós fomos orar. Eu recebi uma proposta de ir para a Índia, para fazer missões na Índia. Isso foi bem tentador, porque eu sou apaixonada pela Índia. Só que eu vi que não é o tempo. Recebi proposta de ir para Cuba. Olha que forte. Para fazer missões também. Aí eu pensei de ir para Portugal, porque se eu fosse para Portugal, chegando em Portugal, por eu ser formada em tecnologia, eu ia conseguir um trabalho fácil e ia dar entrada na documentação. Só que aí lá tem uma questão. Lá na época demorava 10 anos para você ter a nacionalidade portuguesa. E é muito tempo, né? E eu não queria ficar todo esse tempo, porque o que eu pensava? Eu vou para um país onde eu vou me tornar, vou ter a nacionalidade do país, né? Um país europeu, e depois disso eu vou estar aberta para Deus me enviar onde Ele quiser. E aí tinha a opção de vir para a Espanha. Aqui na Espanha, o processo seria eu vir para cá, ficar 3 anos ilegal, né? Irregular, sem documentação. E aí, depois de 3 anos, alguém me dá um contrato de trabalho, ou no Brasil, como se diz, a carteira assinada. E aí, dá entrada na minha documentação. E depois de 2 anos legalizada, já com visto, eu já poderia dar entrada na nacionalidade. E aí, por muitas coisas, né, pensando, refletindo, orando e sobre todas as coisas da minha vida, eu vi que a melhor opção era vir aqui para Madrid.
ou aqui para Espanha, né, no caso. Porque, inclusive, quando eu estava saindo quando eu estava vindo para Berlim, saindo lá de São Paulo, um grande amigo veio e me deu uma palavra falando que Deus iria me usar grandemente com quem falava espanhol. Então, claro, não fazia muito sentido naquele momento o que ele estava falando, porque eu estava indo para a Alemanha. Só que hoje eu entendo por que aquela palavra. Então, aí eu conversei com a minha prima, que também foi outra, sabe, abençoada, que me abençoou muito. Eu falei com ela mora aqui em Madrid. Liguei para ela, conversei, falei isso, tô pensando, só que eu não quero que você fique responsável. Eu deixei bem claro as coisas, né? Não quero que você fique responsável por mim, é só mesmo para eu chegar, ter um lugar para ficar, e aí eu vou procurar trabalho e vou me virar. E foi o que aconteceu. Eu cheguei, ela me né, aceitou, acho que tinha feito 12 anos que a gente não se via. E aí fui pra casa dela, me recebeu super bem, conheci a família dela, né? Ela é casada com um espanhol, tem um filho espanhol, conheci ali a cidade. Em 15 dias eu consegui um trabalho, né? Porque eu mesmo sem conhecer, eu comecei a enviar currículos. Então eu sentava na frente do computador, porque aqui, eu não sei como é que tá no Brasil a questão de buscar trabalho, mas aqui na Europa você não vai mais nas empresas e bater na porta lá para entregar um currículo. Você faz tudo por internet. Entra nos sites e se cadastra ou envia um e-mail, enfim, tudo por internet. E aí eu fiz isso. Eu cheguei a fazer uma entrevista numa empresa, mas infelizmente por não ter a documentação, eles não poderiam me contratar. Só que aí em 15 dias aqui eu consegui um trabalho de interna, que interna é você morar na casa onde você vai fazer o trabalho. No caso, eu cuidava de uma moça tetraplégica. Então, eles me contrataram assim, né? Eu não tinha o contrato, porque eu não tinha documento, eles não podiam me contratar, mas eu comecei a trabalhar com eles, com essa família. Eu fiquei com eles 2 anos e meio, e essa família depois, quando eu completei os 3 anos, eles me deram um contrato de trabalho. E assim, esse processo de trabalhar como interna, nossa, gente, foi um grande desafio na minha vida, porque eu não tinha nem trocado fralda de criança, para vocês terem ideia de quanto eu não cresci tendo acesso muito a crianças, então eu não sabia muita coisa. E foi um grande desafio cuidar de uma pessoa assim. Só que eu vi o quanto que Deus ele estava me amando, porque eu aprendi muito a questão de amar as pessoas, sabe? Eu lembro dela, eu amo demais ela e a família. E não é fácil, gente. Por isso que a gente tem que ser grato pelo que nós temos. Porque não é fácil, ela dependia de tudo de alguém, sabe? Ela não anda. Hoje, é claro, ela trabalha, estuda, mas tem coisas naturais, mexer um braço, mexer uma perna, ela não faz. Então, isso mexeu muito com a minha estrutura, de que o quanto eu era ingrata, sabe? O quanto que às vezes a gente reclama de coisas, sendo que alguém muitas vezes está em piores situações do que a gente. Então, muitas vezes eu ia pro banheiro chorar, não triste por ela, nem por mim, mas por eu ser tão egoísta, sabe? E nem era, tanto que eu falei, quando eles me contrataram, eu falei que eu não estava ali, que não era pelo dinheiro. E não, realmente não era, gente. Eu gosto de ajudar as pessoas. Claro que eu precisava de recursos financeiros para me manter, mas eu não estava ali pelo dinheiro em si, mas sim porque eu queria poder ajudar alguém. E realmente Deus me usou muito na família, sabe? Tive o privilégio de fazer parte de muitas coisas na vida deles. Sou completamente agradecida pela vida dessa família. Eles realmente estão no meu coração. Os amo muito, eu continuo mantendo contato com eles. E aí eu trabalhei de interna e começou a ter problemas, porque de tudo isso aí começou a cansar, né, a, a nossa intimidade, posso dizer ali, porque a gente passava quase todos os dias juntos. E eu depois de 2 anos e meio, eu vi que era tempo de buscar outras maneiras, né? E aqui eu tinha planejado mais ou menos assim a minha carreira profissional, né? Chegar, começar a trabalhar de interna, porque você economiza mais. Depois sair e começar a trabalhar de externa, que o que é externa? Você trabalhar nas casas por hora, limpando as casas por hora. Então eu comecei a trabalhar assim, eu fiquei mais ou menos 2017, acho que eu fiquei um ano,
Eu acho que eu fiquei 1 ano, hein, gente, mais ou menos, trabalhando de externa. 8 meses, 1 ano, se eu não me engano. Foi o tempo de sair minha documentação. Fiquei trabalhando assim, tinha dias que eu trabalhava 10 horas limpando. Nossa, era... Hoje, se eu tivesse que fazer isso, eu não sei. Eu não sei como eu dava conta de fazer tudo aquilo. E assim, eu gostava de limpar a casa, não era ruim. Só que o transporte, eu trabalhava num lugar, aí eu tinha que ir pro outro lado, porque as outras casas eram do outro lado. Então, foi um grande desafio. E aí, quando eu dei entrada na minha documentação, demorou 7 meses para sair. Eu dei entrada em setembro de 2017 e só saiu em março de 2018. Só que aí, em fevereiro de 2018, uma empresa começou a já me procurar, uma empresa de tecnologia, que queria uma pessoa, um profissional com meu perfil, né? E eles começaram a esperar, eles esperaram até eu ter a minha documentação, o meu visto, e aí eles me contrataram. E desde então eu entrei na área de tecnologia. Eu já sabia que quem realmente entra na área de tecnologia, ela não fica sem trabalho. E eu tô, né, desde então, desde 2018, na área de tecnologia, já renovei o meu visto. Quando deu os 2 anos de residência legal, eu já dei entrada na minha nacionalidade. Tô esperando sair, já tá 1 ano e 6 meses que eu dei entrada e até agora não saiu. Então, dentro desse seu processo, né, de mudança geográfica, é super importante também você pensar no seu desenvolvimento profissional. O que você vai fazer? Quais são os trabalhos que você pode fazer nesse lugar que você está? E você começar a planejar. Ah, durante tanto tempo eu vou fazer isso, durante X tempo você vai fazer aquilo. Quando você conseguir alguém fazer os 3 anos, no caso aqui da Espanha, ter o contrato de trabalho, o que você vai fazer? Então é importante você sempre ter planejado como é que vai ser, porque quando você planeja, né, o que é a fé? A fé não é simplesmente você imaginar. A fé também é você colocar e falar, colocar em prática as coisas, colocar lá, tal data vai acontecer isso, isso, isso. Isso é fé de que as coisas vão acontecer. Então isso é importante. Aí eu dei entrada na documentação, saiu e tudo mais. Nisso, quando eu cheguei aqui, eu morei com a minha prima, né? Entrando nessa parte de morar, né? De você ter contato com as pessoas, eu morei com a minha prima. Nisso, a instituição religiosa que eu fazia parte, tanto no Brasil quanto na Alemanha, começou a ter aqui também em Madrid, então eu comecei a me conectar com eles de novo. Então, por isso que é importante essa questão de você sempre estar conectado com pessoas, isso é fundamental para o seu crescimento, e pessoas de confiança, né? Isso é super importante. E aí me conectei, enfim, aí você segue a vida tendo essa conexão com as pessoas e vai avançando. Conheci muitas pessoas de várias nacionalidades, inclusive espanhol. Então foi muito legal, foi um tempo muito legal de estar com essas pessoas nessa questão. Então aí eu morei com a minha prima, depois aí eu fui morar na casa onde que eu tava de interna. E nisso eu aluguei um quarto para poder ter as minhas coisas, porque de interna eu trabalhava até sábado às 2 da tarde e voltava ou no domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. E como eu tinha as atividades na instituição, então eu preferia, né, não ficar dormindo. Não tinha problema, eu podia não ter alugado e ter economizado dinheiro, mas eu preferia alugar para ter um espaço. Então eu aluguei um quarto, né, que aqui a gente chama habitação. Eu vivi de habitação de 2014 até 2020. E nisso mudei várias vezes, eu mudei umas 4 ou 5 vezes, hein, gente? Foi. E claro, vivendo com pessoas super top. Graças a Deus, eu tive, acho que, problema a primeira vez só. Não, tive problema 2 vezes, minto, lembrei agora. Tive problema 2 vezes com essa questão de com quem eu morava. Por isso que é importante, até mesmo quando você for buscar para morar com alguém, você ter referências da pessoa e a pessoa também ter referências suas. Morei de habitação e aí em 2018, 2017 eu conheci meu ex-marido, 2019 nós casamos, continuamos morando num quarto
Aí, 2020, nós alugamos um apartamento, não, uma casa. Eu consegui uma casa super barata e moramos um tempo. Só que aí eu entrei no processo de divórcio e aí eu morei, né, sozinha lá nessa casa. Só que aí nesse meio tempo eu já estava vendo a questão de comprar um apartamento. E eu comprei um apartamento sem dinheiro. Só que aí é outra história. E é outro milagre que Deus fez, né? E hoje eu vivo aqui na minha casa, né? Eu tenho meu apartamento e vivo no meu apartamento. Então foi tudo planejado, inclusive não só a questão profissional, mas também a minha vida financeira também foi muito planejada. Né? Aqui na Europa você consegue ter uma qualidade de vida super. Se você sabe como se organizar financeiramente, você sabe, você pode, né? Fazem 8 anos que eu tô aqui em Madrid, quase 8 anos, né? Agora em julho eu vou fazer 8 anos. Só que planejando bem você consegue. Eu em 8 anos eu comprei meu apartamento, então. E claro, o fundamental é você ter um bom caráter. As pessoas, porque aqui os espanhóis, os europeus, eles são pessoas que confiam muito nas outras pessoas. E se eles verem que você não é uma pessoa que confia, né, que é uma pessoa aqui fala muito fiável, né, de confiança, eles não vão te ajudar. Aí pode parecer que eles são ruins, que não sei o quê, mas não é, porque nós que temos que demonstrar que nós somos pessoas de caráter, de confiança, né? Então, isso eu fui muito favorecida com isso. Mas, claro, lembra que eu falei lá que a senhorinha lá falou que eu ia ter tudo que eu tivesse? Então, eu creio, eu sigo firme nessa palavra. Hoje, minha próxima meta é poder tirar a carta de motorista e comprar uma moto. Não sei quando vai ser, ainda não. Eu preciso colocar uma data de quando eu vou ter, até porque eu tô ainda me acostumando como que é você ser uma proprietária, né? Tem toda uma responsabilidade. Mas essa parte financeira também é muito importante quando você se muda, de você saber como lidar, não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas sim o como você sabe organizar, se você está aberto a trabalhar em qualquer área, sabe, sem ter medo de lavar um banheiro, de lavar uma louça, de fazer comida ou de cuidar de uma pessoa. Isso é super importante porque isso, quando você coloca a sua meta, da onde você vai chegar, da onde você vai estar, você vai passar, né? Vai aceitar aquilo que está de acordo com o seu propósito, claro, porque aqui tem muitas histórias infelizmente, de histórias de pessoas de abuso sexual, de exploração sexual, e graças a Deus eu nunca tive envolvida com isso, graças a ele. Mas é muito propício aqui, né? Quem tá aqui, eu assisti um tempo atrás, por curiosidade, a história, né, da Bruna Sufistinha. E que ela teve uma amiga, né, que veio aqui para Espanha. Então é muito triste ver essa história, porque realmente acontece, gente. Por isso que é importante, nesse processo de mudança geográfica, você se conectar com pessoas do bem, pessoas com coração bom, que você realmente tem referências, porque essas conexões vai ser muito mais fácil de você conseguir alcançar ainda mais as suas metas. Eu creio muito, né, em uma frase que eu ouvi há muitos anos, de que nós estamos a um relacionamento para cumprimento do nosso propósito. Então, se você se conecta com a pessoa certa e você também é uma pessoa certa, que vale a pena ter conexão, com certeza você vai chegar em lugares que você jamais imaginou. E é isso que aconteceu comigo, porque como eu disse, eu imaginava que Deus ia me enviar lá para Bolívia, eu ia ficar lá com o pessoal mais pobre, mas ele me enviou para a Europa. E eu vejo, né, eu já até fiz vídeo falando sobre isso, que muitas pessoas me questionam. É fácil fazer missões na Europa, que não sei o quê. Eu falei assim, vem para cá. Por que não vem para cá fazer missões aqui para ver se é fácil? De como é que você fala do amor de Deus para alguém que já tem tudo financeiramente? Entre aspas, né? Eles acham que tem tudo. É um grande desafio e Alice, Deus me trouxe para cá foi por um propósito, porque ele viu que eu seria capaz de manifestar o amor dele aqui, sabe? Então, faz parte do processo de cada um e é importante nós sabermos qual que é a nossa função, qual que é o nosso propósito, por que nós estamos onde nós estamos, qual que é o propósito de fazer.
Igual hoje eu tô numa cidade aqui, Alcalá de Henares, ela é um patrimônio histórico da humanidade, gente. Eu jamais imaginei que eu moraria numa cidade de patrimônio histórico da humanidade. Jamais, eu nem sabia. Quando eu vim aqui olhar o apartamento e tudo mais, eu nem sabia. Eu nem sabia de que que era um patrimônio histórico, para vocês verem o quanto que eu tô. Às vezes nem tô tão preocupada. Eu me preocupo com as pessoas. Das pessoas eu sei como é que elas estão, mas às vezes coisas históricas eu nem presto muita atenção. Então é isso, gente. Eu não sei quanto tempo a gente tá aqui conversando já. Quase 1 hora. Não sei, eu quero responder aqui. A Rosângela me fez uma pergunta. Quais são os meus planos para o futuro? Se você tiver alguma pergunta aí, me pergunta. Para que eu possa responder. Quais são os meus planos para o futuro? Bom, nesse momento, profissionalmente, eu estou com um projeto das redes sociais, eu espero poder, logo que saia a minha nacionalidade, eu quero abrir uma empresa de consultoria, de desenvolvimento pessoal, porque eu quero ajudar as pessoas, e é uma maneira de começar a gerar recursos financeiros para fazer missões, porque eu não quero viver de venda de evangelho, eu não gosto, eu não sou a favor disso. Eu penso que você pode trabalhar com uma área profissional, mas sem vender o evangelho. O evangelho, para mim, sempre tem que ser algo gratuito, porque Jesus, ele fez isso. Então, eu quero abrir minha empresa, eu quero tirar carta de motorista, tanto de moto quanto de carro. Carro, eu acho que provavelmente eu não vou comprar. A moto, eu espero que sim. Deus vai mandar o dinheiro para comprar e tirar a carta e tudo mais. Que mais? Eu quero ficar fluente no inglês, eu estou estudando inglês. Eu quero poder ajudar o máximo de pessoas a mudarem de país. Quem estiver ouvindo essa live, seja aqui ao vivo ou que vai ouvir esse vídeo depois, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, que depois eu também coloco no YouTube, eu quero ajudar o máximo de pessoas a fazer essa transição de país ou de cidade, porque eu creio muito, eu venho falando desde o início desse projeto, de que assim, imagina, né, as pessoas que descobriram a América, eles saíram daqui de Portugal, né, e eles estavam buscando novas rotas para a Índia. Só que eles tinham um sonho de buscar uma nova rota e por consequências eles descobriram a América. Então assim, imagina o privilégio dessas pessoas que foram e descobriram a América, e hoje nós, que somos a descoberta deles, nós voltamos para a Europa. Isso é um privilégio, sabe, gente? Por isso, né, na terça-feira eu tenho aí a série chamada Histórias que Transformam Histórias, porque é um privilégio você fazer parte. Eu creio muito nisso, eu acredito muito nisso, que é um privilégio fazer parte da história de outra pessoa, e que outra pessoa fez parte da minha história, sabe? Me deu uma palavra ou fez alguma coisa e transformou a minha vida. A mesma coisa, sabe? É um privilégio isso. Que mais? Eu quero fazer missões. Eu tenho muitos sonhos. Eu tenho declarado, quem viu sabe, eu tenho declarado, eu vou ser multimilionária. Eu não sei como, mas eu vou ser, porque eu quero ter uma casa de recuperação chamada Restauração de Sonhos, onde eu quero ajudar pessoas a ter uma vida restaurada, a ter essa restauração dos sonhos delas. E claro, usando o evangelho. Eu quero ter um orfanato de idoso com criança, os dois juntos, porque eu creio muito na experiência dos idosos, passando a experiência para as crianças, e a alegria das crianças rejuvenescendo os idosos. Então eu creio que é algo bem legal unir esses dois. E para isso precisa disso, por isso que eu declaro que eu vou ser multimilionária para poder gerar esses projetos. Eu creio que eu já sou uma grande escritora. Enfim, tem muitos sonhos. E respondendo a sua pergunta, Regiane, se eu pretendo conhecer outros países, com certeza. Tenho muitos, eu quero conhecer muitos. Eu quero conhecer Israel, muito, eu quero conhecer muito Israel. A Índia, com certeza eu quero conhecer, eu quero passar, na verdade, espero poder passar mais de 15 dias na Índia. Não sei se vocês sabem, mas na Índia tem um estado ou uma cidade, eu não sei como é que é separado lá,
e o como que é, tem uma cidade chamada Goa. E eles foram, essa cidade ou estado foi colonizado por portugueses, então eles falam português. E eu tenho contatos lá. Então eu penso de fazer alguma coisa lá. Não agora, né? Primeiro, eu creio que eu tenho que primeiro ser espanhola, que vai acontecer, e começar a gerar recursos. Esses projetos das redes sociais é porque eu vi que é uma maneira de poder começar a gerar recursos para poder fazer isso. Porque essas pessoas, sabe, gente, elas precisam muito da ajuda. Elas têm a mentalidade muito fechada para algumas coisas do mundo. E aí elas sofrem muito. E isso, eu creio muito que Deus, ele não fez a gente para sofrer. Ele fez para a gente ter uma vida abundante, super abundante. Então nós, né, tem até uma empresa da Luxai, né, que eu sigo eles, inclusive os meus infoprodutos que eu tenho lançado através da plataforma deles. Eles têm um slogan super interessante, que eles falam que o mundo ele não perece por fome. Eles não precisam da comida, eles precisam de conhecimento, né? As pessoas morrem por falta de conhecimento, porque se você tem conhecimento, as pessoas conseguem aprender a pescar o próprio peixe, começa a gerar renda, sabe? Então, através do nosso conhecimento, através de ajudar outras pessoas, você consegue ajudar outras pessoas. Então, isso. Então, eu quero conhecer muito país. Eu vou conhecer. Eu quero não, eu vou. Eu quero ir para a Índia, quero ir para o Japão, quero ir para a China, eu quero ir para a Escócia. Nossa, a Escócia, apaixonada na Escócia. Quero conhecer a Suíça, a Irlanda, a Inglaterra, Estados Unidos. Eu quero fazer um passeio lá por toda a América do Sul. Nossa, tem lugar, hein, gente? Austrália, Nova Zelândia, Marrocos. Talvez Marrocos acho que vai ser mais fácil de conhecer. É barato de ir para lá. Egito. Então, tem bastante países que eu quero conhecer. E quando eu tenho, né, e isso é importante, até é importante falar sobre isso, sobre a questão da viagem. O nosso passaporte, o brasileiro, nós podemos viajar para muitos países sem visto, gente. É muito bom ter o nosso passaporte. E aí, já tendo o passaporte europeu, é mais países que eu posso visitar sem a necessidade de visto. Então, eu sendo uma cidadã europeia e brasileira, isso vai facilitar muito a fazer missões em outros lugares. E hoje eu não estou ligada a nenhuma instituição, por mais que eu frequente uma aqui perto da minha casa, mas eu não estou ligada a nenhuma instituição, porque eu entendi que eu tenho que fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Eu já passei muito tempo dentro de uma instituição e muitas coisas que Deus me falava para fazer, eu não fazia por causa de para não desobedecer quem estava em cima, e na verdade Deus queria que eu fizesse, enfim, por pensar que estava pensando bem. E hoje eu entendi que não, eu tenho que fazer aquilo que Deus quer que eu faça, né? E uma das coisas que eu tenho feito é isso das redes sociais. É a maneira que eu tenho feito de poder manifestar esse amor e contar a minha história, porque como eu contei para vocês até agora, não tenho como eu contar a minha história de migração sem falar o que Deus fez, porque eu não fiz nada. Com tudo isso que vocês viram aí da minha história, eu não fiz nada. Quem fez foi Ele. Claro, eu fiz a minha parte, sim, né? Eu dei meus primeiros os passos. Só que a parte mais difícil ou impossível para os olhos humanos foi Ele que fez. Então não tenho como não contar. E aqui a Regiane falou: eu creio em sua empresa e serei sua funcionária. Amém. Amém. É a Etio Soluciones. Etio Soluciones quer dizer ação e soluções. Funcionária não, parceira. É isso mesmo, parceria. Eu também creio, Regiane. Essa empresa, o nome dela surgiu já faz 2 anos, só que aí eu fiquei 2 anos, porque eu tive muitos problemas no casamento. Aí eu já não... Chegou um momento que eu via que não dava para ajudar outras pessoas se eu não estivesse bem. E surgiu esse nome e agora eu tenho muito mais claro as coisas para fazer, tanto que surgiu todo esse projeto que eu tô, tanto o projeto da minha experiência, né, fora do Brasil, que eu tenho conversado com brasileiros que moram em várias partes do mundo,
quanto também as lives que eu faço de terça-feira de histórias que transformam histórias. Em paralelo também, que aí eu quero já aproveitar, já para finalizar, uma das maneiras que eu vi de poder ajudar, né, as pessoas que querem fazer essa mudança geográfica e não tem como juntar dinheiro ou não sabe como gerar dinheiro, uma das maneiras que eu achei, né, que eu vi de poder ajudar as pessoas é poder ensiná-las pelo menos os conceitos básicos sobre fazer uma gestão das redes sociais, porque hoje as redes sociais você pode gerar recursos financeiros através dela, você pode vender determinado produto, você pode ajudar outras pessoas a fazer, né, a gestão, a postar, a fazer reels, a fazer stories, e tudo isso você pode cobrar esse serviço para as outras pessoas. Então, é uma maneira que eu vi que eu posso ajudar, por isso que eu lancei a mentoria RSAT, que chama Redes Sociais a Top, né? Então, nesse sábado, dia 22 de abril, se você está assistindo isso depois entra aí no meu site, nadiamorim.com, para você ver quando que vai ter novas inscrições. Então, eu vou fazer essa mentoria ao vivo com os alunos para poder ensinar um pouco sobre isso, porque eu creio que a partir desse conhecimento básico, com certeza dá para a pessoa começar a fazer algo e cobrar, nem que seja R$50, sabe? Não precisa ser muito dinheiro, porque hoje para pedir para alguém fazer a gestão das suas redes sociais, no mínimo, pelo que eu vi, R$1.000. Para quem às vezes não tem esse dinheiro, é muito dinheiro. As minhas redes sociais, por exemplo, sou eu que faço, então, justamente porque ainda não tenho investimento para pagar alguém. E por isso eu tenho buscado ensinar as pessoas a fazer aquilo que eu estou fazendo. Eu comecei esse projeto em janeiro, dia 1 de janeiro, e eu vi o quanto que as minhas redes sociais, tanto o meu Instagram, quanto o meu Facebook ou o meu YouTube, ele tem crescido, tem gerado engajamento, as pessoas têm participado, já, né, consegui vender mentoria, e com pouco seguidor. Então, a desculpa não é ter um grande número de seguidores, sim você fazer um bom trabalho, e é isso que eu quero ensinar vocês, né, e eu quero já aproveitar e fazer o convite para vocês se inscreverem na mentoria, se você quer aprender, se você ainda não se inscreveu, e você quer aprender esses conceitos básicos de fazer uma gestão das suas redes sociais e também poder fazer isso com outras pessoas e poder cobrar. E é um valor simbólico, né? Eu tô cobrando aí R$21, é um valor super simbólico. É só mesmo para pagar a plataforma, essas coisas. E eu creio que vai ajudar muito. E se você não quer fazer, abençoa alguém. Se você sabe que tem alguém que às vezes está precisando de um trabalho, está precisando de uma nova profissão, abençoa essa pessoa para fazer, porque às vezes aquilo que eu vou ensinar para essa pessoa vai gerar muito dinheiro, muitos recursos para ela. Eu acredito muito que a gente não tem que dar o peixe para a pessoa, a gente tem que ensinar a pessoa a pescar o peixe. Então isso é super importante, né? Bom, gente, eu não sei se vocês têm alguma outra dúvida. Eu falei que 1 hora era pouco, eu falei um pouco, aí eu nem entrei em tantos detalhes assim sobre a minha vida. Eu sei que Deus ele tem muito mais coisas para fazer, né? Nós estamos aqui em 2022, eu cheguei aqui em 2014, já são 8 anos de Europa, e nem acredito que em 2 anos eu já faço 10, é muito tempo, só que é aquilo que ele sempre fala para nós, né? Ele tem os planos, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito, né? São planos grandes. E eu sei que ele vai me colocar onde tem que ser colocado, eu com certeza vou continuar compartilhando o que Deus tem feito na minha vida. Só que, principalmente, não é por causa de mim, eu realmente quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas a crescerem, seja aqui na Europa ou qualquer outra parte do mundo. E claro, eu sei que a minha empresa e tudo aquilo que eu fizer, eu já tenho o sim e o amém dele, então as coisas vão acontecer porque eu creio. E, e é isso, gente. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta, alguma curiosidade que vocês querem saber. Alguma curiosidade mais?
Senão aí a gente já finaliza aqui, porque já foram aí mais de 1 hora. Eu realmente sou muito agradecida por todos que têm participado. Obrigada, Regiane, por sempre estar aí me incentivando. Você, eu já te falei isso, você foi fruto desse trabalho. Deus nos conectou, né, através dessas lives. Então, tudo que eu tenho buscado ensinar, inclusive da mentoria de sábado, é coisas que eu vivi. E não é coisas simplesmente por falar, é coisas que eu vivi. Porque eu creio que a verdade faz a gente crescer, faz a gente amadurecer e nos faz avançar muito. A verdade sempre vai libertar a gente para tudo. Então, eu agradeço você que está aqui ao vivo, eu agradeço você que está assistindo essa live, tanto pelo Instagram ou se não pelo YouTube. Eu não sei quando você está assistindo, mas obrigada por ouvir aí a minha história, um pouquinho dela, porque a minha história é super grande. Se eu for sentar aqui, a gente vai ficar horas e horas se eu contar toda a minha história. Mas desse processo de mudança de país, é isso que aconteceu. Hoje, né, eu vivo bem aqui, tenho o meu trabalho, tenho minha casa, já casei, já divorciei, quero casar de novo, quero ter filhos, quero ter a minha empresa, quero poder viajar pelo mundo, quero poder ajudar milhões de pessoas, e eu vou ajudar esses milhões de pessoas. E obrigada, porque vocês também fazem parte disso. Não é por mim, saibam que não é por mim, eu não fico fazendo essas lives porque eu quero aparecer, me mostrar, nada disso, gente, dá muito trabalho ficar fazendo isso. O importante é porque eu quero que a vida de vocês sejam transformadas. Se a vida de vocês está sendo transformada através daquilo que eu tenho falado, isso já alegra o meu coração. E isso já realmente cumpre aquele propósito que eu tenho. Tá certo, gente? Um forte abraço. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Continue participando das lives, participe comentando, participe compartilhando com alguém. E eu desafio você também, me segue lá no meu YouTube, aqui no meu Instagram também. E outra coisa, sugira outras pessoas também para participarem, a fazer parte. Porque eu gosto muito, quem tá me conhecendo sabe que eu gosto de ser muito acessível. E nada melhor do que esse começo, né? Nesse momento eu posso ser acessível. Mas pode ser que vai chegar um momento que vai ser um pouco mais difícil. Então tem que aproveitar esses momentos para nós avançarmos juntos, eu poder conhecer vocês, eu creio, né? Tem pessoas que eu tenho ajudado aí com esse processo, que eu já conheci aqui pessoalmente, a gente já passeou junto. Logo mais eu vou conhecer a Regiane também e tantos outros que virão. Tá certo, gente? Amém, Regiane. Sua vida está sendo transformada e eu sou muito grata por isso. Muito grata. E eu sei que você também vai ajudar a vida de outras pessoas a serem transformadas. E isso é o Histórias que Transformam Histórias, né? Bom, gente, deixo vocês aqui. Um forte abraço, um beijão e muito obrigada, viu? Tchau, tchau.